Então vamos à nossa terceira teleaula, né? Então, cuidado, aluno, atenção, porque nós vamos falar de planejamento empresarial, né? Nós vamos falar de vendas, nós vamos falar de produção, nós vamos falar de compras e nós vamos falar de despesas dentro da organização. É um tema bastante importante, né? Um tema bastante recorrente, né? E hoje o administrador ele precisa ter muita atenção acerca do planejamento empresarial, né, professor Igor? Exatamente, essa aula de hoje ela está muito interessante, né? Vamos falar um pouco de planejamento, aprofundar isso aí um pouquinho mais. Ao longo da aula vocês vão perceber que a gente vai tentar falar com um pouco mais de pertinência sobre planejamento, vamos entrar um pouco na seara do planejamento estratégico, falar um pouco do conceito de compra, de vendas. Espero que essa aula de hoje possa ser muito proveitosa. Tá, beleza, beleza. Então vamos partir, vamos caminhar, né? Então, inicialmente vamos entender os objetivos da nossa teleaula, né, que é compreender a importância do planejamento estratégico para as organizações. Vocês vão observar, né, caro aluno, observe que o planejamento estratégico ele desempenha uma função importantíssima para a organização, né? Nós falamos que uma das funções do administrador é o planejamento. Né? E digo mais, é uma das mais importantes funções do administrador, porque é a partir do planejamento que todas as demais funções do administrador caminham. Né? Nós também é o objetivo da nossa teleaula, identificar, né, conceitos, né? O que é uma venda, o que é uma compra, o que é uma despesa, o que é uma produção dentro da empresa. Né? Nós vamos conceituar isso, nós vamos conhecer o planejamento estratégico. Vocês vão observar no decorrer da aula que existe planejamento estratégico de longo, de médio e de curto prazo, né? Nós falamos isso também, nós iniciamos acerca do planejamento financeiro, focado no planejamento financeiro na aula anterior. Vocês vão entender também a importância desse planejamento estratégico, né, para as organizações e seus níveis hierárquicos, né? Vocês vão observar, caro aluno, você irá observar que dentro da organização existem níveis hierárquicos. Existe o nível mais alto, existe o nível mais baixo, né? E nós vamos entender o que cada nível dentro da organização tem como atribuição, tem como competência, né? E quais desses níveis desempenha o planejamento estratégico, tá? Nós temos agora, né, um vídeo, né, uma entrevista com um grande professor universitário, o professor Ednei, né, que vem contribuir, né, com a nossa aula e nos auxiliar acerca do nosso planejamento estratégico e financeiro da organização. Olá! Na nossa sala de entrevistas de hoje falaremos sobre os processos de uma organização. E o nosso convidado é o professor universitário Ednei Souza. Seja bem-vindo ao IFE, professor. Juraci, eu que agradeço o convite, quero dizer que é uma satisfação poder estar participando desse programa, contribuindo aí para o conhecimento dos alunos aqui do IFRA. Perfeito, nós que agradecemos, professor. E vamos falar um pouquinho sobre a importância do planejamento financeiro para essas instituições, essas organizações, porque o planejamento financeiro, eu entendo como uma artéria principal dentro da empresa, né? Então você tem que ter o controle correto dos recursos, a utilização. Como é que funciona tudo isso? Falar do planejamento organizacional é importante a gente contextualizar. É importante dizer que a sociedade ela passa de tempos em tempos por momentos de profundas mudanças, de profundas transformações. Essas mudanças e essas transformações elas afetam vários setores da sociedade, afetam a política, né, afetam a economia. Nós estamos vivendo um momento da nossa economia muito particular. Então, falar da importância do planejamento é falar da importância das organizações se prepararem para esses momentos de mudanças e para esses momentos de transformação. Uma pergunta que poderia ser feita, de repente, e as empresas que fazem os seus planejamentos, elas conseguem passar por esses momentos de uma maneira tranquila? Depende, mas com certeza essas empresas elas vão estar muito mais preparadas para enfrentar esses momentos de mudanças, esses momentos de transformações. Até porque ela vê lá no futuro uma possibilidade de risco e aí
pensa nas estratégias com calma, com antecedência, não é isso? Perfeito. A gente, na verdade, quando faz o planejamento, né, quando uma organização pensa no seu planejamento, ela cria cenários, né? E aí você cria cenários favoráveis, cenários desfavoráveis, você estuda a economia, como é que a economia se comportou nos últimos tempos, como é que ela pode se comportar para o futuro, e a partir daí você traça um objetivo com a sua organização e tenta caminhar e passar por esses momentos de mudança e de transformação de uma forma mais tranquila. O planejamento financeiro, ele integra inevitavelmente esse planejamento geral da organização. Ele é o que dá sustentação para a organização, para que ela possa caminhar de uma forma tranquila, utilizando os recursos, e aí é o que vai te dar uma base para a utilização correta dos recursos financeiros e também para os demais recursos, né? Para os recursos humanos. Seria uma forma de você planejar para conseguir utilizar bem os recursos que estão cada vez mais escassos. Certo, acho que o nome já diz, planejamento, ele já tem essa carga de organização mesmo, né? Professor, e o que é um processo de venda de uma organização para essas organizações? Juraci, o processo de venda de uma organização, ele tem um aspecto muito importante dentro do planejamento geral das organizações. E ele é o aspecto que deve chamar mais atenção, ou que deve receber mais atenção dos administradores. A correta estratégia de venda das organizações, ela está diretamente ligada à questão do planejamento de venda. Então, ele é fundamental para as organizações. Também existe esse planejamento para venda, né? Também existe o planejamento para venda. Certo. E dá para a gente falar, professor, um pouquinho sobre esse processo de venda de uma organização? Certamente. O processo de venda, Juraci, dentro de uma organização, o planejamento, ele não é um planejamento isolado dentro da organização. Na verdade, o planejamento de venda, ele deve integrar ao planejamento geral da organização. Ele deve estar alinhado com a missão e os objetivos organizacionais. Agora, fala um pouquinho sobre o que é o processo de produção de uma organização, professor. O processo de produção de uma organização é um processo que ele está interrelacionado. Toda organização ela deve ter dentro do seu processo de produção o que a gente chama de entrada, que é a matéria-prima, a parte de processamento, que é o momento em que se agrega valor a essa matéria-prima, e no final nós temos o resultado disso, que é o final do processamento. Então nós temos a entrada, o processamento e o produto acabado, após agregar valor a esse produto. Então a gente já falou sobre a venda, o processo de produção. Tem como a gente saber sobre o processo de compras de uma organização? Juraci, o processo de compra de uma organização é um processo que um dos mais importantes, vamos dizer assim, dentro da organização, porque é um processo pelo qual passa grande soma de recursos. Então é importante que os administradores, quando pensam no processo de venda ou de compras, é necessário que dê uma atenção muito grande a esse processo. A equipe que trabalha com compras, ela precisa estar focada e ter ações estratégicas de aquisição de produtos e também assim de conhecer os fornecedores, de fazer uma avaliação desses fornecedores. Certo. Professor, nosso tempo acabou por hoje, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço o convite e a gente está aí à disposição sempre que for convidado. E vocês, espero que tenham aproveitado o bastante mais uma sala de entrevistas. Nos vemos sempre por aqui, bons estudos e até logo. Grande professor Ednei, obrigado pela contribuição, quero estender meus agradecimentos, pelo seu conhecimento, por compartilhar um pouco do seu saber com os nossos alunos do Instituto Federal. Obrigado, professor, obrigado. E o professor Ednei, ele veio falar desse processo, desse planejamento estratégico dentro da organização, e ele falou também que esse planejamento financeiro, ele compõe esse planejamento estratégico da organização. Na verdade, o planejamento financeiro é uma parte do planejamento estratégico da empresa.
né? E esse processo de compra, de venda, de despesa da organização, nós vamos debater e nós vamos discutir agora no decorrer da nossa teleaula número 3, caro aluno. Então, vamos para o quadro, né? Inicialmente, nós temos aqui, né, o que é o planejamento estratégico, né? O que é esse plano que monta uma estratégia da empresa, né? Quando nós falamos, caro aluno, em planejamento estratégico, nada mais é do que nós termos um documento, do que nós termos um plano de uma estratégia a ser montada, né, professor Igor? Uma estratégia que vai analisar o cenário interno da organização e o cenário externo, né, professor? Exatamente. O planejamento estratégico é um documento muito importante para as organizações e ele vai ter como uma das suas principais funções estar fazendo essa análise aí de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades frente à organização e o seu meio ambiente. Legal, legal, professor. Muito bom, muito obrigado, professor. Então, o que é esse planejamento estratégico, né? É o método pelo qual a empresa define a mobilização de seus recursos, né, para alcançar objetivos propostos. Esses objetivos propostos, caro aluno, vai estar desenhado, vai estar descrito no nosso planejamento estratégico. Então, o nosso plano estratégico, o nosso planejamento estratégico, ele vai ter um objetivo a ser alcançado. Esse plano ele vai estar descrito com um objetivo que a organização vai buscá-lo, que nós, trabalhadores, colaboradores, vamos buscar junto com a organização. Então, é um planejamento global, a curto, a médio, a longo prazo, né? Então, esse planejamento estratégico, né, ele pode ser de curto, de médio e de longo prazo, né? Claro, é óbvio que cada organização ela vai desenhar esse plano, ela vai buscar esse objetivo conforme a sua disponibilidade, conforme o seu recurso, né? Não é, professor Igor? Exatamente, conforme o seu tamanho também, né? Cada organização, dependendo do seu nível de complexidade, vai ter um planejamento estratégico um pouco mais complexo ou um pouco mais simples, também depende das características de cada organização. Legal, legal, obrigado, professor Igor, muito obrigado, né? E aí, nós temos aqui, né, esse pequeno desenho, esse pequeno gráfico, né, que nos mostra aonde ocorre a elaboração do planejamento estratégico, né? Nós temos aqui, vocês já devem ter estudado esse gráfico, né? Nós estudamos ele dentro da teoria geral da administração. Nós temos aqui, né, um nível estratégico, nós temos um nível tático, nós temos o nível operacional, né? É óbvio que quem está em cima da pirâmide acaba exercendo uma hierarquia sobre quem está embaixo, né? Então, quem está em cima da pirâmide geralmente são os executivos da empresa, são os diretores, são os proprietários, né? São os acionistas de uma organização. E são essas pessoas que vão elaborar o nosso planejamento estratégico de forma global. Esse planejamento estratégico que vai englobar toda a organização, caro aluno. Esse planejamento que vai abarcar de forma global toda a empresa. Então, esse nível estratégico da empresa, ou um nível também conhecido como conceitual, ele elabora o planejamento estratégico com aplicação de forma global ou em toda a empresa, ou em toda a organização. Então, caro aluno, é óbvio que quem está em cima tem um poder hierárquico maior de quem está embaixo. E essa pessoa que está em cima, no nível estratégico ou no nível conceitual, porque essa pessoa é cheia de conceitos, né? Dizem os estudiosos que ele tem muita criatividade, inovação da gestão, e ele é pago para montar esse plano estratégico, para ter ideias, né? E para trabalhar em cima dessas ideias e desses conceitos com aplicação em toda a organização, em toda a empresa. Então, essa pessoa é a pessoa responsável por montar esse plano estratégico, né, professor Igor? Perfeito, professor. Essa pirâmide aí ilustra muito bem, uma pirâmide clássica, eu diria, da administração, a divisão hierárquica, né, que fica bem nítida na questão do planejamento estratégico.
No topo da pirâmide aí a gente vê o nível estratégico que vai estar tratando de questões conceituais. O que seriam essas questões conceituais? Questões um pouco mais abrangentes, de longo prazo, diretrizes gerais, estratégias de longo prazo, políticas organizacionais que se aplicam a toda a organização. E quanto mais para baixo, na pirâmide organizacional, um pouco mais específico esse planejamento se torna. Isso mesmo, né? E aí nós temos aqui, então, nesse primeiro nível, o nível estratégico, nós temos o nível tático e nós temos o nível operacional, tá? Então, o importante lembrar é que quem elabora esse planejamento estratégico é justamente quem está aqui no nível mais alto da organização, porque esse planejamento estratégico ele visa abarcar a organização de forma global. Agora, claro, né, cada nível desse também pode elaborar ou eventualmente elabora o seu planejamento de execução de atividades, né? Então, o planejamento estratégico, ele busca soluções e implementações de longo prazo, né? De longo prazo, e por isso, né, é o planejamento mais complexo que existe. Caro aluno, é muito difícil fazer um planejamento estratégico. É por isso que grande parte das organizações não elaboram um planejamento estratégico, porque não tem profissional adequado, não possuem administradores, né, habilitados e capacitados para poder desenhar esse plano e em busca de um objetivo e em busca de um resultado, né? Então, na maioria das vezes, esse planejamento ele é realizado para um prazo de 5 a 10 anos. As grandes organizações, elas trabalham com um planejamento de longo prazo, né? Esse planejamento, ele visa cenários futuros, né? E, claro, analisar a economia, o mercado, né? A política, assim como o nosso caro professor Ednei comentou na sua entrevista, né? Então, mesmo que seja por um prazo longo, este planejamento precisa ser revisto, pessoal. Olha só, constantemente, pois, né, se esta revisão não ocorrer, é possível que todo o planejamento seja perdido em vista de uma mudança não esperada. O mercado ele passa por transformações, a economia passa por transformações, o cenário político passa por transformações. Hoje a economia ela vive uma situação difícil, uma situação complicada. E isso reflete diretamente nas empresas. Então, a empresa que fez o planejamento estratégico há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, o cenário era outro, né? Então, o administrador, os executivos da organização, eles precisam ajustar esse planejamento conforme a sua época, conforme o ano, conforme a economia, conforme a política, né, professor Igor? É importante que a organização, que o administrador, que os executivos façam esse ajuste, né, no seu planejamento, né, visando um alcance melhor do objetivo proposto, né, professor Igor? Correto. Na parte de planejamento estratégico, uma das ferramentas que pode ser utilizadas é a análise de cenários, onde as pessoas que estão elaborando o planejamento estratégico, geralmente a longo prazo, vão fazer essas leituras de cenários. O que elas vão analisar? Ambiente político, econômico, social e tecnológico. Eles vão prospectar, vão tentar enxergar um pouquinho além, para tentar projetar qual que vai ser o desenvolvimento da organização ao longo do tempo. O planejamento estratégico ele não é um documento fixo, imutável, conforme a citação aqui que o professor nos mostrou, né? Então, ele tem que ser uma coisa que tem que ir se ajustando conforme as demandas, sejam elas políticas, legais, econômicas ou mesmo sociais, conforme a mudança, né? E essa questão da troca aí, da influência do ambiente externo, no interno da organização, tem que refletir também no seu planejamento. Ele não pode se mostrar uma coisa tão rígida a ponto de se tornar uma coisa ultrapassada. Legal, então é importante, né, que o administrador, que o gestor de uma organização, que o dirigente de uma organização, ele analise os cenários. Ele analise os cenários para poder ajustar o seu objetivo proposto. Porque imagine só, caro aluno, nós temos diversos caminhos a ser seguidos,
né? Mas nós temos caminhos que são mais longos para o alcance desse objetivo e nós temos caminhos que são mais curtos. Então, o executivo, o dirigente, o administrador, ele precisa buscar o resultado por esses caminhos mais curtos, tá? Então, o mercado ou a economia, né, eles são variáveis, é como nós estávamos falando, né? Professor Igor, eu, professor Ednei, né, que esse cenário, ele muda a todo momento, motivo pelo qual é importante analisar o momento e efetuar correções no planejamento, né, de uma empresa. Então, essas correções são normais, caro aluno. Não pense você que corrigir um planejamento foi porque alguém errou no passado. Não. Essas correções são normais. É importante que o gestor, é importante que o administrador efetue essas correções para poder traçar melhor o seu objetivo com as variáveis que o cenário do mercado interno e externo nos dá. Tá bom? Então, conhecendo um planejamento estratégico, né, o planejamento tem como natureza os produtos, os serviços, né, os resultados e outras iniciativas empresariais, né, das quais se discutirão que a empresa deve fazer e quais as etapas que a empresa enfrentará para realizar ou concretizar os objetivos, né? Então, a organização ela tem algumas etapas a seguir e ela precisa passar por esse processo, né, de etapas de acompanhamento, de controle, de direção, né? E quais as iniciativas valem a pena serem empreendidas pela empresa. Quais serão os atores, né, das ações e quais os membros escalados para determinadas etapas do empreendimento. Como se deve ser feito, né, cada etapa de execução e como fazer para que essas ações funcionem. Então, são questionamentos que o próprio executivo, que o próprio administrador precisa realizar, né, para poder entender essas mudanças e adequar o seu planejamento estratégico à sua realidade do momento, né? Então, é importante lembrar que esse cenário, essa mudança ocorre e o administrador precisa estar antenado, ele precisa estar esperto para fazer as adequações necessárias para o momento, tá? Então, conhecendo a estratégia de uma empresa, é a mobilização de todos, olha só, né, é a mobilização de todos os recursos, seja ele recurso financeiro, seja ele recurso humano, seja ele recurso tecnológico, né, claro, da empresa, no âmbito global, visando atingir objetivos, né? Então, atenção, então, para essa estratégia, para que esse planejamento estratégico ocorra de forma redonda, de forma ok, é importante que todos os recursos sejam mobilizados para que os objetivos eles sejam atingidos, caro aluno, né? E é importante também ter uma metodologia gerencial. Você ter um método que permita você estabelecer caminhos, né, aluno? Importante, porque se você não tem processos, se você não tem métodos, você começa a fugir do seu planejamento e aí, ao invés de você ajustá-lo, você vai mudá-lo, né? Então, é importante que esses métodos sejam descritos de forma clara e eficiente, né? Para que os caminhos eles sejam estabelecidos e seguidos pela empresa, visando elevar o grau de interação com o ambiente interno e externo. Então, esse ambiente interno e externo, ele vai influenciar diretamente nessa análise, nessa metodologia que deve ser desenhada e descrita nesses ajustes que o planejamento estratégico precisa ser feito ou precisa ser realizado, né, desse ambiente interno e desse ambiente externo. E o que são vendas, né? De repente alguém, professor, o que é uma venda? Eu sei que tem muita gente aí que trabalha, tem muita gente aí que atua na área comercial e que faz todo dia uma venda, que pratica todo dia esse ato, né? E que nunca parou para pensar o que é uma venda.
Vender é o ato de alienar ou ceder por certo preço, trocar por dinheiro, né? Antes do dinheiro, antes da moeda, essa troca, né, era feita através do escambo, né, professor Igor? Então, você me dava arroz, eu te dava café, né? Com o passar do tempo, isso mudou, isso evoluiu, né, as moedas, o dinheiro foi criado, né, e evoluiu para o escambo, do escambo evoluiu para um comércio, onde as pessoas te dão produtos e serviços e você paga com moedas, com dinheiro, né? Então, na prática, é quando os vendedores, né, com a intenção de obter lucros, interagem com os compradores. Então, o vendedor interage com o comprador, que tem interesse em uma maior satisfação, né? Então, alguém vende, alguém compra. As vendas estão divididas em venda ativa, que é a parte da venda realizada pelo profissional de vendas, né? Então, o profissional de venda participa ativamente na venda de um produto ou de um serviço, né? E a venda passiva, que é a parte da venda realizada pelo trabalho de marketing. Então, o trabalho de marketing, né, faz propaganda, faz publicidade acerca de um produto ou de um serviço. E o cliente, ao ver essa propaganda, ao ver esse marketing dentro, no meio da televisão, do rádio, do jornal, da internet, ele busca comprar esse produto. Então, essa venda ela é passiva, né? Diferentemente da venda ativa, onde o vendedor, né, recepciona o seu cliente e ele induz, né, o seu cliente, ele usa do poder de persuasão para que essa venda ocorra, né? Então, essas vendas elas são praticamente realizadas, né, por diversas formas, né, pela forma passiva ou pela forma ativa, né, desses produtos que possuem um bom plano de marketing em uma marca forte e consolidada. Caro aluno, vou te dar um exemplo muito bacana acerca dessa venda passiva. Imagine só, quando a sua mãe, quando o seu pai manda você ao mercado para comprar a palha de aço. Mas quando a mamãe manda a gente lá no mercado comprar a palha de aço, ela manda você comprar o Bombril, né? Então, quer dizer, a marca do Bombril, ela ficou mais conhecida do que a palha de aço, né, professor Igor? Então, esse trabalho de marketing, esse trabalho de propaganda, essa venda passiva, ela ocorre de forma redonda, de forma tranquila, e a marca, às vezes, ela fica mais conhecida do que o produto, né, professor Igor? Exatamente. O trabalho de marketing, às vezes, ele é tão bem feito, como nesse exemplo da Bombril. A gente pode citar também o caso da lâmina de barbear, né, que todo mundo chama de Gillette, que Gillette é marca. O caso também das máquinas copiadoras, que ninguém fala máquina copiadora, o pessoal fala Xerox, né? Então, tudo isso é marca e são casos de marketing que a gente pode ilustrar muito bem nesse caso aí de venda passiva, né? Onde o trabalho de marketing ele é tão bem feito que o próprio nome da marca passa a fazer a venda se promover de uma maneira autônoma, quase que sozinha. Isso, e às vezes as pessoas conhecem mais a marca do que o produto, né, professor Igor? Isso é bacana, isso é uma venda passiva, caro aluno. Então, espero que tenha ficado bem claro acerca da venda ativa e da venda passiva. Qualquer dúvida, interaja conosco, tá? Então, vamos entender que a venda, ela envolve 3 elementos, né? É o cliente, é o produto e é o profissional de vendas. Então, quem é esse cliente, né? É a pessoa mais importante de uma empresa, né? E é claro que essa venda é focada nela, é focada no cliente, né? E esse cliente é o mais importante da sua empresa. Você tem que trabalhar no seu produto, trabalhar no seu serviço para satisfazer esse cliente, tá? O produto, né, que ele pode ser qualquer bem ou serviço. Então, as empresas elas vendem produtos e serviços, cuja finalidade é proporcionar benefício ou facilidade ao cliente. Então,
o nosso cliente, ele procura um produto, né, para trazer facilidade, satisfação a ele, né? E claro que esse cliente, ele sempre vai levar em consideração benefícios adicionais oferecidos pela empresa, e não apenas o benefício do próprio produto em si, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui a garantia de um produto, né? A presteza na entrega, o suporte técnico eficiente, a entrega em casa, né? O atendimento. Então, o cliente, ele não quer só o produto, ele quer algo a mais do que o produto, né? Como um bom atendimento, uma boa entrega, né? O suporte, né? Caso ele precise tirar dúvidas, uma garantia, né? Então, são serviços adicionais, são valores agregados ao produto que vão despertar o interesse no nosso cliente, tá? Atenção nisso, caro aluno. O profissional de vendas, que é o último, né, desse processo de vendas, né, que ele exerce aqui um papel fundamental para a conquista e fidelização do cliente dentro da empresa, e ele quem realiza a prospecção de possível cliente, né, que vai até a procura desses produtos. Então, esse cliente, esse profissional de venda, ele atua quase que de uma forma de perfeição, onde qualquer falha desse profissional pode fazer com que a organização, que a empresa, não venda o produto ou o serviço, né? Então, esse profissional de venda, ele deve possuir conhecimentos de técnicas de venda, isso é óbvio, né? Postura, né? Nós encontramos aí em alguns momentos, em algumas organizações, vendedores, né, que não possuem postura profissional, né? Apresentação adequada à situação e, né, um procedimento de vendas para obter resultados mais favoráveis, né? Então, nós encontramos aí profissionais de venda que possuem muitas habilidades e que por isso ganham destaque na sua atividade, no seu ramo, e alguns profissionais que precisam de ajustes, de qualificação, né, professor Igor? É importante que a organização, ela sempre invista na qualificação desses profissionais de venda, né, professor Igor? Exato. O profissional de vendas, o profissional ideal seria aquela pessoa com uma alta capacidade, né, de relacionamento interpessoal. Aquela empatia que ele deve ter com o cliente na hora de abordar, saber conversar, até mesmo para saber como vender melhor. Com uma conversa, vamos dizer assim, bem agradável, ele pode detectar qual é o tipo de cliente com quem ele está lidando. Se é um cliente um pouco mais auditivo, ele começa a trabalhar uma conversa um pouco melhor. Se é um cliente um pouco mais visual, ele começa a fazer uma exposição do produto. Se é um cliente sinestésico, ele começa a valorizar a experiência que a pessoa vai ter ao comprar aquele produto. Então, todo esse treinamento tem que ser oferecido aos vendedores para que eles possam estar proporcionando aos clientes essa experiência da venda também, que é uma outra coisa que agrega valor à organização. Verdade, né? Agrega muito valor à organização, agrega muito valor ao produto. Muito bacana, professor Igor. E algumas características desse vendedor, né? A atenção, o interesse, né, o conhecimento do produto. Nós temos alguns vendedores que não conhecem o produto que vendem, o poder de persuasão, né, e a ação propriamente de venda, né. Nós temos aqui a produção ou a fabricação desse produto, né, que é o processo, essa fabricação é o processo em que o produto ou uma mercadoria passa a existir, né, no meio comercial, né, durante o planejamento de um sistema de produção. O engenheiro de controle e automação projeta a linha de produção de forma a reduzir custos e aumentar lucros. Então, esse é o sonho de todo empresário, né? No processo de fabricação, reduzir os custos e aumentar o resultado. Mas, professor, como que eu faço para fazer isso? Isso é difícil, não existe nenhuma fórmula mágica que vá
induzir, né, que vai ajudar o setor de produção, o responsável pela produção, o responsável pela fábrica a fazer isso. Isso é um trabalho de análise, de diagnóstico, de estudo, para que tudo se encaixe como se fosse uma engrenagem, né? Então, a produção ela pode ocorrer no chão de fábrica, né, das seguintes formas, né? A fabricação em larga escala, a fabricação em pequena escala. O que é a fabricação em larga escala? É quando o setor de produção da empresa, ele fabrica produtos em larga escala, em grande quantidade. Professor, e qual é o benefício para fabricar produtos em larga escala? De repente você, cara aluno, pode me perguntar. Fabricar em larga escala significa você ter mais produtos para vender. E quando você tem mais produto para vender, o teu custo operacional ele pode ser diluído em cada unidade desses produtos, né? Então é vantajoso fabricar em larga escala, né, professor Igor? É muito vantajoso, tá, pessoal? É preciso ter cuidado, porque se você fabricar em larga escala também, você pode ficar com o seu estoque cheio. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece com ele, né? E fabricar em pequena escala, essa fabricação em pequena escala, você reduz aí a pequenas quantidades, né? Mas com controle, com planejamento, com direção e com organização. Porque se você fabricar em pequena escala, tome cuidado, porque você pode ficar sem produto para o seu cliente. É por isso que é importante ter planejamento, organização, direção e controle. Cuidado! E esse processo que tem sido muito utilizado dentro da administração, onde as organizações fabricam através do just-in-time, né, onde a produção e a entrega do produto, né, ocorre no tempo exato, né, minimizando custos operacionais, como, por exemplo, o custo da estocagem. Então, esse processo de just-in-time é o processo quando o cliente chega à tua empresa, ele pede o produto. A partir do momento em que você vende o produto é que tua fábrica começa a fabricar esse produto, né? Então, esse delay, esse tempo entre o cliente pedir e iniciar o tempo da fabricação rapidamente para que você entregue o produto ao seu cliente de forma rápida. Isso minimiza o custo operacional, porque você só fabrica quando você vende. Então, quando você vende, sua fábrica entra em ação, produz o produto e você não estoca. Você não tem o custo de estocagem. Você não gasta com pessoal, você não gasta com aluguel do estoque, você não gasta com luz, com água. Então, consequentemente, você reduz o seu custo operacional. Esse é o processo just-in-time. Você fabrica no tempo exato, no tempo certo, caro aluno. Cuidado, bacana, muito bacana, tá? Algum conceito, né, sobre a administração de compra, né? A administração de compra, né, ou a gestão de compra é a atividade responsável pela aquisição de materiais, né, e matérias-primas de uma organização, de uma empresa, de acordo com as políticas da organização, né, incluindo aí alguns cálculos, alguns métodos, né, que a empresa tem, né, acerca da administração de compras, né? Então, cada organização possui a sua política, possui a sua premissa, né, e a administração de compras, a gestão de compras vai trabalhar efetuando a compra dos insumos, da sua matéria-prima, né, dentro das políticas pré-estabelecidas pela empresa, né, caro aluno? Cuidado, cuidado. Professor, então eu posso sair comprando qualquer coisa, professor? Não. É claro que você precisa atender à política de compra da empresa, né? É claro que esse processo de compra, ele é uma parte essencial, né, dentro do processo de suprimentos, e a administração de compras, ela possibilita um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis na empresa, né, evitando aí alguns gastos que são desnecessários, né, com a aquisição de material ou com a aquisição de materiais, né, essa depreciação e estocagem, né.
Então, quando o gestor de compras, ele compra demasiadamente, ele compra em excesso a sua matéria-prima, o seu insumo, consequentemente ele está estocando matéria-prima e insumo. Essa estocagem vai gerar um custo para a empresa. Primeiro, porque você vai ter que pagar o espaço, as pessoas, a luz, a água. Esse seu insumo, essa sua matéria-prima que você está estocando, ela deprecia. Ela deprecia, né? E aí a sua empresa, consequentemente, com o passar do tempo, acaba perdendo e tendo o seu custo operacional elevado, né? Vou dar um exemplo para vocês, né, professor Igor? Comprei 10 celulares dos mais modernos que estão hoje no mercado. E esses 10 celulares eu mandei para o meu estoque. Só que eu só consegui vender 3. E aí daqui um ano, eu começo a conseguir vender novamente, minha venda é alavancada. Só que daqui um ano, esse celular que eu comprei não é mais o top de linha. Consequentemente, o meu celular depreciou no meu estoque e a minha empresa perdeu dinheiro, né? Cuidado, caro aluno. Isso acontece em diversos produtos, diversos insumos que a organização compra, estoca, né? E é preciso ter cuidado. É por isso que as organizações estão trabalhando com o just-in-time, tá? E para isso, o administrador deverá manter um fluxo contínuo de suprimentos, né? De modo a atender a demanda da produção, evitando excedentes que podem gerar custos. Olha só, essa geração de custos é que nós, administradores financeiros, né, o planejamento financeiro não quer, né? E gerando um mínimo de investimento, a fim de não afetar a operacionalidade da empresa, né? Então, preciso ter muito cuidado, porque se você compra pouco insumo, a sua fábrica, o seu setor de produção não tem como fabricar produtos, porque não tem insumo. E se você compra muito insumo, você pode perdê-los por depreciação e você vai ter um alto custo operacional. Então é importante que você case, né, o que a sua fábrica produz e o que você compra de insumo, tá? Para que seja equilibrado, tá? O que mais? Né? Então, os clientes, nesta etapa, eles são usuários beneficiários de um produto ou de um serviço, né, resultante de um processo da organização, que é esse processo de fabricação, né, esse processo de produção, né. Cuidado, caro aluno, porque esse processo ele precisa ser casado, né, como eu falei para vocês anteriormente. Eu só posso comprar o meu insumo, a minha matéria-prima, se o meu setor de produção, se a minha fábrica tiver condições de fabricar, tá? Então, esse cliente dentro da organização, ele pode ser um cliente interno e ele pode ser um cliente externo, né? O que são os clientes internos? São os clientes da própria organização, são os clientes que podem consumir o teu produto ou o teu serviço. E quem são os clientes externos, professor? São os clientes do mercado, que você vai injetar seus produtos ou seus serviços, tá? O just-in-time, que nós já falamos, né, que é esse processo exato da entrega do produto, né, é onde você vende para fabricar, né, e aí a gente acaba minimizando o estoque, o custo de estoque, né, facilitando aí a operacionalização da organização e reduzindo custos de operação, tá? É a entrega certa no momento certo para o seu cliente, tá bom? As compras elas devem ser realizadas no momento certo, no momento exato, né, conforme foi planejado e equilibrado, né? Nós já falamos disso, né? Então, o estoque aqui embaixo, como exemplo, ele
um estoque você ter estoque, ou seja, um estoque elevado, ele vai te trazer um custo, né, de operação elevado, né? E ainda, como você pegou o seu dinheiro e investiu na compra de insumos, você também não tem dinheiro, de repente, para pagar colaborador, para pagar luz, para pagar água, para fazer investimentos dentro do teu planejamento financeiro. Caro aluno, caro empresário, caro gestor, você compra muito insumo, você compra muita matéria-prima e aí, consequentemente, você fica com pouco dinheiro para poder fazer investimentos, para poder pagar luz, para poder pagar água, para poder fazer expansão no seu negócio. Por isso que deve ser de forma planejada, tá? Vamos lá? Então, nós temos aqui, né, um gráfico, né, dentro da administração de compras, né, onde a demanda de compras ela tem que ser evidenciada, né, ou seja, o gestor de compras ele recebe uma demanda de compras, alguém pede dele para comprar alguma coisa, um insumo. O gestor de compras ele seleciona o fornecedor, nós temos diversos fornecedores, ele deve ter alguns critérios dentro de confiabilidade, qualidade, segurança, pagamento a prazo, e ele vai identificar quem são esses fornecedores. Ele vai analisar as propostas, quem são as propostas mais vantajosas para a organização, é a proposta A, é a proposta B, o gestor de compras vai fazer essa análise. Ele vai emitir o pedido, né, de compra, né, e os prazos de pagamento, né, 30, 60, 90 dias. Ele vai acompanhar essa solicitação, né, e os prazos também, né? Ele vai receber esses insumos, essas matérias-primas, a mercadoria, né? E ele vai, após receber, providenciar ou aprovar o pagamento junto com o setor financeiro, tá? As despesas da organização, né? Essas despesas aí, como por exemplo, são despesas aí que ocorrem com materiais de escritório, com salários, né? São despesas corriqueiras de uma organização, tá? O que mais? Nosso tempo está acabando, né? Então essas despesas elas ocorrem aí dentro da organização de forma equilibrada, de forma tranquila. O empresário precisa administrar essas despesas, né? Nós temos aqui um quadro de custos e um quadro de despesas. Deem uma olhada o que nós temos aqui de custo, o que nós temos de despesa. Esse quadro é exemplificativo, tá? Nós temos aqui para que vocês entendam melhor esse planejamento financeiro, esse planejamento estratégico da organização, que esse planejamento tem que estar alinhado à missão, à visão, aos objetivos, né, da empresa. Então, deem uma olhada nisso, pessoal. Nós observamos também que esse planejamento estratégico, ele precisa estar aí antenado com processos internos, com o cliente, com as finanças, né, com o aprendizado e o crescimento. Cuidado, né, são pilares aí, né, segundo Kaplan. E nós vamos partir agora para o exercício, né, essa atividade de sala de aula. Vamos dar um tempo para que vocês façam essa atividade de aula e daqui a pouco nós retornaremos. Um abraço e até daqui a pouco, caro aluno. Olá, caro aluno, voltamos, né, para a nossa segunda etapa, para a correção das atividades de sala de aula, né. Espero que vocês tenham realizado as atividades, né. Eu estava conversando com o professor Igor, bastante questionamento, né, professor, aí dos polos do interior, né, com dúvidas, com perguntas. Legal, parabéns, obrigado pela participação e interação, né, professor Igor? Exato, o pessoal está participando bastante aqui, com muitas respostas, né, o pessoal parece que entendeu bem a matéria, né, está muito interessante aqui o chat, pessoal aqui
Colorado do Oeste, de Paraná, né? Tá bem interessante. Ok, então um grande abraço aos polos do interior, Colorado, de Paraná e demais polos, tá? Mandem as dúvidas, vamos participar, né? A interação e a participação é muito bacana. Então vamos para a nossa primeira questão da nossa atividade de sala. Uma questão muito simples, uma questão muito fácil, que eu tenho certeza que muitos alunos aí dos polos, né, dos nossos polos do Instituto Federal, acertaram essa questão. Então vamos para o quadro, né? Primeira questão. Qual o documento estratégico da organização em que a empresa visa alcançar resultados positivos e definir metas, né? Definir ações de curto prazo, ações de médio prazo, ações de longo prazo, né? Então, nós falamos, né, que existe um documento, né, que ele é desenhado a nível estratégico, né, onde os acionistas, os dirigentes, eles têm um objetivo, né, a alcançar, né? Nós falamos disso bem no início da nossa aula, né, professor Igor? Exato, falamos que o planejamento estratégico é esse documento, né, que vai auxiliar a organização na busca das suas metas, né, de seus objetivos de médio, curto e longo prazo. Legal, legal. Então, olha só, nós tínhamos aqui, letra A, fluxograma. Não, eu nem falei de fluxograma, pessoal. Nem falei sobre isso, né? Essa alternativa aqui não pode ocorrer. Letra B, organograma. Também não falei nada de organograma, né? Vamos pular para E, reunião com equipes, né? É claro que essa reunião com a equipe vai ser importante, mas não é essa reunião que vai definir, né, o desenho, né, desse resultado, essas metas de curto, médio e longo prazo. Também não pode ser. Pronunciamento, né, também não pode ser, né? Gabarito, letra C de coração, né? Planejamento estratégico, né? Esse planejamento estratégico é que vai definir as ações que devem ocorrer dentro da empresa, essas ações de forma global, né? E o desenho desse planejamento estratégico, esse plano de estratégia, deve ocorrer na parte mais alta, no nível estratégico, né? No nível conceitual. É uma questão muito simples, eu espero que vocês tenham acertado essa questão, né? Muito bacana essa questão. Questão número 2. O que é um planejamento estratégico? Né? O planejamento estratégico é o método pelo qual a empresa define a mobilização dos seus recursos. Eu falei para vocês que esses recursos eles podem ser recursos financeiros, eles podem ser recursos humanos, eles podem ser recursos tecnológicos, recursos de TI, né? E são diversos recursos que existem dentro da organização. Nós estudamos sobre isso também numa das nossas aulas, né? E esses recursos eles são utilizados para alcançar objetivos propostos. Então, o planejamento estratégico ele vai definir uma ação, né? Um objetivo. Um objetivo. E essa ação, esse objetivo, né? Esses recursos eles vão ser utilizados para se alcançar essa ação e esse objetivo, né? E o planejamento, ele ocorre de forma global, né, a curto, a médio e a longo prazo. Então, é claro que tudo, a definição de curto, médio e longo prazo vai depender de organização para organização. Nós temos organizações que optam por fazer planejamento a curto prazo. Nós temos organizações que preferem fazer a médio ou a longo prazo, né? É claro que as grandes empresas, as empresas multinacionais, as empresas de grande porte,
elas optam por fazer a longo prazo, prevendo cenários futuros, né? E é o ideal, né? O ideal é que você monte o seu plano estratégico, que você monte o seu planejamento financeiro visando cenários futuros, visando o horizonte futuro, né? A economia, a política e diversos cenários que podem influenciar a organização, né, professor Igor? Como está o nosso chat, professor Igor? O nosso chat está bem movimentado, né? O pessoal aqui de todos os polos participando bastante, dando, né, suas contribuições aqui, respostas, na maioria delas, estou vendo aqui, são todas certas, né? O pessoal de Alta Floresta, de Médici, tá respondendo bastante. O pessoal aqui também de Colorado, né? Respondendo muito aí também. Então é isso, no geral o polo tá bem movimentado. Agora, fazendo um adendo aí na pergunta sobre o que é o planejamento estratégico, como o professor bem citou, é um método pelo qual a empresa define a mobilização de todos os seus recursos, né? Inclusive recursos humanos. Uma coisa que a gente deve destacar é que, embora, como tenha sido dito aqui durante a nossa aula, que o planejamento estratégico ele é principalmente iniciado, né, e levado a cabo pela parte conceitual da organização, pela parte estratégica, ele exige, para que ele seja bem efetivo, ele exige a participação de todos os demais níveis da organização, para que ele possa ter um comprometimento de toda a organização. Não adianta só a cúpula da organização, só os presidentes, os dirigentes, os proprietários traçarem planos, metas e objetivos e os demais participantes da organização, os demais níveis, ficarem alheios a tudo isso. Então, o estratégico, o tático e o operacional tem que agir junto no planejamento estratégico. Legal, legal. Muito bom, professor Igor. Obrigado pela participação. É isso mesmo, né? É importante que todos os níveis da organização trabalhem em conjunto, né? Para que esse planejamento se execute dentro da empresa e que o alcance dos objetivos ocorra, tá? Então vamos para a nossa questão número 3, né? Questão número 3. Olha, as organizações futuristas trabalham com uma visão de cenários, né? Esses cenários futuros, né? E esses cenários futuros conseguem antecipar problemas e soluções. Então, as organizações, elas trabalham com cenários futuros, prevendo o futuro, para poder antecipar situações, antecipar momentos de crise ou momentos de abundância, né? Então, o ideal é que o administrador, que o gestor, que o executivo consiga prever esse cenário futuro, o que vai ocorrer, né? E é óbvio, em alguns momentos o executivo, o administrador vai acertar, em outros momentos ele vai errar. E quando ele errar, é preciso fazer os ajustes dentro do planejamento, tá? Então, desta forma, evidencia-se a importância de elaboração de um bom planejamento, né? De um bom planejamento empresarial, né? E em qual nível é elaborado o planejamento estratégico? Uma questão muito simples mesmo, né? Depois que nós estudamos acerca dos níveis, que nós falamos acerca da elaboração do planejamento financeiro, eu tenho certeza que você, cara aluno aí dos nossos polos, não errou essa questão, né? Então, claro que o nível que elabora o planejamento estratégico é o operacional, pessoal, né? É o tático, né? É o estratégico, é o funcional, é o talento. Olha só, nem falei de nível de talento, nem falei de nível funcional, né? Só aí nós temos a eliminação de duas questões, né? De duas alternativas que vão nos levar à alternativa correta, que é planejamento estratégico. Muito simples essa questão, muito fácil, né? Gabarito, letra C de coração, né, professor? Como está o nosso chat aí, professor? O pessoal acertando aí muito bem nas questões, o pessoal de Cacoal participando bastante, Alta Floresta, mostrando aqui muitas respostas, e Médici também com uma participação muito boa. Legal, legal. Parabéns aos alunos de Médici, Cacoal, né, Ji-Paraná, e aos demais alunos, parabéns, obrigado pela participação, né? E vamos para a nossa quarta
questão. Questão número 4. O que é um planejamento de curto prazo? Né? Logo no início da nossa aula, nosso nobre professor Ednei nos falou que o planejamento estratégico, ele engloba aí a organização como um todo, e que o planejamento financeiro, ele está dentro do planejamento estratégico. Ele é um subitem do nosso planejamento estratégico. Cuidado com isso, pessoal. São planejamentos parecidos, são planejamentos similares, mas cada um com a sua especificidade. Um vai cuidar da organização como um todo, da estratégia da organização de forma global, e o outro, o financeiro, vai cuidar da estratégia do plano estratégico para finanças, com foco, com uma especificidade maior. Tá? Então, esse planejamento de curto prazo, né, ele é elaborado a curto prazo, né, num lapso de tempo pequeno, visando, né, um curto tempo, né, e geralmente ele ocorre até um ano. É um pequeno período, né, onde o empresário, o executivo, o dono da empresa vai prever um cenário a curto prazo, como por exemplo 1 ano. Né? Então ele vai montar o seu planejamento, né, seja ele estratégico ou seja ele financeiro, a curto prazo, prevendo um cenário curto de 1 ano. Tá? Vamos para nossa questão número 5. A questão número 5, né, ela pergunta o que é um planejamento a longo prazo. Né? Então, esse planejamento a longo prazo, né, ele é elaborado a longo prazo, né, visando um lapso temporal de longo prazo. Ah, professor, o que é lapso temporal? É um tempo, né? É um tempo. E, geralmente, esse planejamento, ele ocorre aí de 5 a 10 anos. Caro aluno, é importante lembrar que esse planejamento de longo prazo, geralmente, ele é realizado por empresas de grande porte, né? Onde os executivos, eles trabalham com uma previsão de cenário de 5 a 10 anos. Mas, professor, esse planejamento, ele pode ser modificado, professor? Pode. O ideal é que ele seja modificado, porque hoje nós temos um cenário, uma análise. Daqui 5, daqui 10 anos, esse cenário com certeza vai mudar. Né, professor Igor? O cenário da política, o cenário da economia, e aí são variáveis que vão influenciar diretamente a minha organização. Né? Então, é óbvio que esses ajustes eles podem ocorrer, né, no tempo certo, no tempo exato, e ele é importante, né, para que o objetivo da organização ele seja alcançado. Mas, professor, eu esqueci de fazer o ajuste do meu planejamento. E aí, professor? Então, como você não fez o ajuste do seu planejamento, o seu objetivo está comprometido. Cuidado, atenção, né, professor Igor? Exatamente. A questão do planejamento a longo prazo é uma coisa, como já foi dito aqui, que não pode ser visto como uma coisa tão rígida a ponto de enrijecer a organização, de que ela não possa se adaptar às mudanças que naturalmente ocorrem nos diversos ambientes em que a organização tem que transitar, como já foi dito, político, econômico, social, tecnológico e tudo mais. Legal, legal. Como está o nosso chat, professor? Bem movimentada, o pessoal aqui do Zona Norte comentando bastante, né? O pessoal de Buritis tem uma participação muito boa também e no geral estão acertando todas as questões, professor. Legal, legal, muito bom. Parabéns você, aluno, parabéns ao pessoal do Zona Norte que está pertinho da gente aqui, tá? Estamos à disposição aí para eventuais dúvidas ou esclarecimentos, né? Vamos para a nossa questão número 6, né? A última questão. Né? A nossa última questão: o que é a administração de compras? Caro aluno, observe que a administração de compras ela desempenha um papel fundamental, né? Ela desencadeia um processo fundamental para o planejamento financeiro. Se você sai comprando qualquer insumo ou qualquer matéria-prima, né, o seu estoque vai ficar cheio. Seu
a sua fábrica, o seu setor de produção não vai conseguir fabricar, né, os produtos em tempo hábil, você vai ter estoque elevado, os seus custos operacionais vão aumentar, você vai pagar mais pessoal para cuidar, para limpar, né, segurança, aluguel, luz, água, isso tudo eleva o custo operacional. Se você mantém um estoque equilibrado, né, você compra de forma equilibrada, né, de forma planejada, conforme o planejamento financeiro, você equilibra o seu estoque com a operação da sua empresa, com a fábrica, né, que é o ideal, né, que é o recomendável. E ainda, se você trabalha ainda com o just in time, você só vai comprar o seu insumo, né, e a fabricação só vai iniciar quando essa venda já estiver pronta, quando essa venda já estiver ocorrendo. Então, você fabrica, você entrega no momento certo, no tempo exato, e aí com isso você diminui os teus custos, por exemplo, de estoque. Teus custos operacionais vão ser diminuídos e a tua empresa pode ter mais rentabilidade e pode proporcionar um produto mais barato ao teu cliente, né? Que é o objetivo, né, dos executivos, dos empresários. É por isso que um bom planejamento, uma boa gestão de compras é importante. Então, a nossa resposta para essa questão vai ser que planejar, organizar, dirigir e controlar as aquisições de forma a realizá-las no tempo correto, né, na quantidade certa, né, e verificar se realmente recebeu efetivamente o que foi adquirido, objetivando minimizar perdas, né? Então, é importante que o gestor de compras, ao efetuar a compra, né, ele recepcione esse material, verifique se realmente esse material chegou em quantidade certa, né, em condições perfeitas, né, e organize tudo isso e distribua dentro da organização. Tá? Pessoal, nós temos aqui mais uma atividade, né, que é a nossa atividade à distância, né? É um fórum que vocês deverão participar, interagir, né? Atenção à data de postagem, a data limite de postagem, que é dia 9 de junho. Tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né, professor? Estamos à disposição para interação, continuem interagindo, perguntando, participando, né? E qualquer eventualidade, eu, o professor Igor, os tutores do Instituto Federal vão ajudar vocês, caro aluno, a tirar dúvidas, esclarecer acerca do nosso tema, acerca da nossa disciplina de planejamento financeiro. Não é, professor Igor? Exato, espero que a gente tenha contribuído com essa aula de hoje. Foi um tema muito rico, né? Falamos sobre muitos conceitos, planejamento estratégico, vendas, compras. Então espero que tenham entendido todos, né? Tenham uma boa noite. Um grande abraço e boa noite para vocês, pessoal. Felicidades!